Bom dia, meus queridos irmãos, que privilégio é podermos estudar a palavra de Deus logo cedo, nesse domingo quente e ensolarado aqui na capital paulista. E o assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje diz respeito ao tempo em que estamos vivendo. Vivemos num tempo muito complicado, onde a soberania de Deus está sendo colocada em xeque. Muitas pessoas duvidando do poder de Deus e da soberania de Deus. E às vezes, ao extremo, duvidando que Deus existe. Desde os tempos mais antigos da história da humanidade, nós temos relatos de povos pagãos que acreditavam em deuses. Eles acreditavam que as coisas que aconteciam na Terra eram ocasionadas por deuses. Nós temos isso desde o tempo do Antigo Egito, na verdade mais antigo ainda, né? Desde o início da história nós temos esses relatos. E com o tempo isso foi continuando. Nós temos o panteão de deuses gregos, depois os deuses romanos e por aí e assim por diante. Sempre as pessoas acreditaram as coisas que aconteciam na Terra a deuses. Claro que nós também acreditamos, porém, no Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Acontece que, da Idade Média para cá, o movimento racionalista, aquele movimento que colocou a razão acima de todas as coisas, começou a deixar de lado essa ideia de Deus e tentou explicar todas as coisas através, por exemplo, da ciência. Então, tudo o que acontecia no planeta Terra era resultado de aleatoriedades, ou resultado de combinações de gases, ou resultado da aleatoriedade, ou resultado de qualquer outra coisa menos Deus. E eles foram colocando Deus de lado das coisas. Nas últimas semanas eu assisti uma entrevista na internet onde um suposto pastor falava para o seu entrevistador que Deus ele não tem poder para influenciar nas coisas que acontecem. Então ele diz o seguinte: se Deus é amor, como ele pode se manter inerte quando nós vivemos num mundo com desgraças, com mortes, com assassinatos, com terremotos, com furacões, etc. Então esse era o pensamento dele. Deus não pode ser todo-poderoso, porque se ele é amor e ele pudesse fazer alguma coisa, ele faria. E eu fiz um comentário nesse vídeo falando que se as pessoas que estivessem assistindo aquele vídeo quisessem saber quem é Deus e se realmente ele é todo-poderoso ou não, a pessoa deveria buscar na fonte, nas Sagradas Escrituras. Só aqui que você vai saber quem é Deus. Se você for esperar a explicação de quem é Deus através de explicações da cabeça humana, você vai se enrolar. Vai sair coisa errada daí. E eu recebi um comentário, nesse comentário que eu fiz, de um rapaz que concordava com o suposto pastor e dizia que realmente Deus não é todo-poderoso, tendo em vista as coisas que acontecem no mundo, as mazelas que acontecem no mundo. Inclusive ele deu um exemplo de um conhecido dele que vivia numa área rural e ele estava dentro da sua casa e um raio caiu e acabou atingindo esse homem e ele faleceu, deixando mulher e filhos. E aí esse rapaz que me mandou mensagem, ele falou assim, como explicar isso? Como explicar essa aleatoriedade? Então quer dizer que Deus não é soberano. As coisas acontecem independente da vontade dele ou não. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. E o outro erro que ele cometeu é falando que pessoas justas morriam nessas catástrofes. O complicado quando a gente analisa fatos isolados, como foi o exemplo desse rapaz, é que a gente também não consegue explicar como um guarda florestal norte-americano chamado Roy Sullivan sobreviveu a 7 raios que caíram nele em circunstâncias diferentes. Ele recebeu 7 raios e não morreu. Então, quando nós analisamos as coisas isoladas, realmente fica muito difícil de a gente explicar as coisas. Vou dar um exemplo prático para vocês. O que é isso que eu vou mostrar na tela para vocês aí? Me digam o que vocês estão
vendo aí? Provavelmente vocês vão estar vendo o reflexo aqui do meu celular. Então você pode falar que é uma câmera. Só que conforme eu vou afastando, você vai perceber que, opa, é um computador que está ali atrás. E eu vou afastando até que você chega à conclusão que, na verdade, o que está na minha mão é um espelho. E eu continuo afastando. Aí você tem certeza que é um espelho. Continuo afastando. Opa! Aí você bate o martelo. É um espelho. Mas na hora que eu viro aqui, opa! Não é um simples espelho. É uma escova de cabelo com um espelho acoplado. Então a gente percebe com esse exemplo que quando a gente analisa as coisas isoladas e você faz a seguinte pergunta: por que um raio entrou numa casa e matou um pai de família? Se você tentar explicar isso fora do contexto geral da história, você vai errar. Nós precisamos entender a meta-história. O que é meta-história? É o contexto geral das coisas. O que aconteceu no início, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E a Bíblia nos traz essa explicação. Nós podemos entender através da leitura bíblica o que está acontecendo. E é por isso que eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Eu gostaria de ler apenas um versículo, que está lá no versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis. Logo no início de Gênesis, nós teremos o relato de que Deus criou todas as coisas e o ápice da criação foi o homem e a mulher. Deus criou todas as coisas, colocou a árvore e ele falou que daquele fruto daquela árvore, o homem e a mulher não poderiam comer. Então ele deu uma ordem clara. Porém, a gente já conhece a história, os homens, no caso, o Adão e Eva, pecaram e acabaram desobedecendo a Deus. A partir desse momento que eles desobedeceram a Deus, o pecado entra no mundo. E qual é o resultado disso? Leiam por gentileza aí o versículo 17. É a sentença de Deus. Porque os homens, no caso ele e a sua esposa Eva, desobedeceram-o. E a Adão disse, Deus: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Só até aí. Então aqui você percebe que por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Aqui, terra, entenda-se todo o cosmo. O sol, a lua, as estrelas, o universo, a terra onde vivemos, o ser humano e tudo mais. Tudo foi maculado pelo pecado. É importante já fazer uma observação aqui, que mesmo tudo estando maculado pelo pecado, ainda vemos beleza na natureza. Isso pela graça de Deus. Então nós ainda podemos admirar um pôr do sol, nós podemos admirar um animal, nós podemos admirar belezas naturais, etc. Tudo por causa da graça de Deus. Mas aqui nós temos o relato de que a terra foi amaldiçoada. No decorrer da Bíblia, lá em Deuteronômio 28, você vai ter lá relatado as bênçãos decorrentes da obediência a Deus e os castigos da desobediência. Então você vê Deus agindo para punir e para converter as pessoas, porque a punição que Deus utiliza, ela tem esse objetivo de converter as pessoas para Deus e também punir as pessoas. Em Amós, eu peço que você abra também a sua Bíblia, Amós capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: Deus enviando pragas a Israel para que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltassem a Deus. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então aqui nós vemos os castigos de Deus para que o povo se arrependesse, e o povo não se arrependeu e não se converteu e não voltou os olhos a Deus.
Então aqui nós vemos o povo sofrendo diversas coisas e mesmo assim não se voltaram a Deus. Agora eu peço que você abra em Apocalipse, porque às vezes as pessoas pensam assim: não, essas pragas estão no Antigo Testamento, agora vivemos na época da graça e agora não tem mais nada disso. Porém, a Bíblia não diz isso. Acompanhe a leitura, por gentileza, aí de Apocalipse 6, versículo 8, o quarto selo. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui nós temos essas coisas sendo aplicadas, esses castigos sendo aplicados na terra. Mas qual é o objetivo? Vejam agora lá no capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então aqui nós temos os relatos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, onde Deus aplicava castigos para que o povo se convertesse e voltasse para ele, mas as pessoas não se converteram. Então, as catástrofes, as coisas que acontecem na nossa terra, é porque a terra está amaldiçoada por causa do pecado e Deus quer que nós nos convertamos a Ele e voltamos os olhos a Ele. É por isso que há todos esses problemas, esses flagelos ou, segundo alguns, essas aleatoriedades que não fogem à soberania de Deus. Com isso, nós percebemos que nós vivemos numa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado, a terra clama por causa disso. Nós percebemos que nós somos corruptos também por causa do pecado, que Deus nos castiga, que Deus utiliza meios para fazer com que nós nos convertamos a Ele. Então nós temos agora um panorama geral, nós sabemos de onde começou tudo isso, nós vimos como veio ocorrendo essas coisas durante os anos e nós agora vamos perceber o que vai acontecer no futuro e como nós devemos viver numa terra em que acontecem essas catástrofes, essas desgraças, por assim dizer, e nós vamos entender quais são essas desgraças. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos refletir a respeito dos versículos 17 a 25. Mas antes, farei aqui um panorama geral a respeito do capítulo 8 de Romanos, porque o capítulo 8 de Romanos ele tem por tema a segurança da nossa salvação. E por termos segurança da nossa salvação, aí nós podemos viver aqui nessa terra tranquilamente. Não tranquilamente sem problemas. Tranquilamente pensando que um dia esse sofrimento vai acabar. Então, lá no versículo 1 de Romanos 8, você vai perceber que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui já está o livramento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então, é melhor sermos castigados aqui do que sermos condenados depois. Então, nós que estamos em Cristo, nenhuma condenação mais há para nós. E por que isso? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então por que não há mais nenhuma condenação para nós? Porque Cristo Jesus veio e morreu pelo meu e pelo seu pecado. Lá no versículo 17, e aí a gente já começa a nossa reflexão, vai dizer o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então aqui o apóstolo Paulo nos diz e nos consola em saber que podemos passar por diversos sofrimentos aqui na terra, mas mesmo assim não vai se comparar esse sofrimento com o que há de vir, porque somos herdeiros de Cristo. E se com ele sofremos, com ele reinaremos. E aí ele começa a sua explicação
falando um pouco a respeito das coisas que estão passando agora na terra, a partir do versículo 18, que diz: porque para mim, para Paulo, tenho por certo, ou seja, tenho certeza, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vamos lá, versículo 18. Ele tem certeza que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que é essa glória a ser revelada em nós? É a ressurreição. É a ressurreição, o nosso corpo ressurreto, com a segunda vinda de Cristo. Isso que é essa revelação, essa glória a ser revelada em nós. Mas é interessante que ele diz assim, não podem ser... Aliás, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente... Que sofrimentos do tempo presente são esses? São vários. São todos, por assim dizer. Lá em Mateus, no capítulo 4... versículo 24, diz assim: e a sua fama, a de Jesus, correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Aqui nós podemos perceber as coisas que acontecem conosco. Os endemoniados, a que se refere a batalha espiritual, então a nossa luta e os nossos sofrimentos espirituais. Depois, os lunáticos. Aqui nós podemos interpretar como aqueles que sofrem de problemas mentais e emocionais. E depois, os paralíticos. Aqui nós podemos interpretar como as pessoas que sofrem de problemas físicos. Então, quais são os nossos sofrimentos nessa terra? Físico, emocional, mental e espiritual. Além desses, nós temos os sofrimentos resultantes da natureza. O raio, como eu dei o exemplo no início, terremotos, furacões, pragas, tudo que você possa imaginar que acontece na Terra tem é considerado um desses sofrimentos. Então ele diz que esses sofrimentos todos não se comparam com a glória a ser revelada em nós. No versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação dos filhos de Deus é aquilo que eu disse, a ressurreição no fim dos tempos. Mas olha que interessante, a ardente expectativa da criação aguarda. A criação inteira aguarda esse momento em que a criação também será redimida. Então a natureza também será redimida. Tudo isso que acontece na natureza, você percebe a natureza gemendo por causa disso, que é fruto do pecado, ela também espera essa redenção. E isso acontecerá no tempo de Deus. Continuando no versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Deus sujeitou a criação à vaidade. Podemos interpretar como sendo inutilidade aqui. E ela está sujeita à inutilidade ou à vaidade não voluntariamente. Ela não escolheu. Ela foi fruto ou resultado de um pecado do ápice da criação, que foi o ser humano. No 21, na esperança de que a própria criação será redimida, como eu falei anteriormente, do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então aqui nós percebemos de novo, a criação será redimida e aguarda essa redenção. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então você percebe que toda a criação geme. Toda a criação sofreu por causa do pecado. Todo o cosmo, todo o universo sofreu por causa do pecado. Então nós falarmos que são aleatoriedades que acontecem, que acabam destruindo alguma família, alguma coisa assim, ignorando que isso tudo é fruto do pecado que trouxe a maldição sobre a terra, é ignorarmos a história maior e ignorarmos o que vai acontecer lá na frente. É vivermos focados nesse mundo e acabamos sofrendo por causa disso. No versículo 23, e não somente ela, não somente a natureza, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Quem é que tem as primícias do Espírito? São os regenerados, são os arrependidos,
são os que creem em Jesus Cristo. Então aquele papo de que crente não sofre e se está sofrendo é por causa de algum pecado específico que ele cometeu, é balela. Aqui a Bíblia não diz isso. Ela diz que conforme a natureza, da mesma forma que a natureza geme e suporta angústias, nós também. É que ele diz que temos as primícias do Espírito. E, igualmente, gememos em nosso íntimo. Então, o crente pode gemer de dor, de sofrimento. Não tem essa de que o crente ele é o super-herói que não passa por sofrimento e não passa por problemas na vida. Passa sim e pode gemer, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esses dois termos aqui no final do versículo 23 são sinônimos, né? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, e se refere à ressurreição também, ao nosso corpo renovado e ao nosso viver com Cristo a partir de então na glória. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Aqui poderia ser interpretado da seguinte forma: porque somos salvos na esperança. Isso quer dizer o quê? Que, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então nós cristãos vivemos esperando a redenção. Nós vivemos aqui nessa terra sofrendo, mas com olhos na eternidade. Como o apóstolo Paulo disse no início, que não se comparará ao sofrimento em que passamos aqui. Pense aí comigo, se você viveu ou vai viver 120 anos, o que é 120 anos de sofrimento comparado a uma eternidade junto a Cristo? Não tem comparação. É um tempo muito pequeno de sofrimento para uma glória tão grande. E ele encerra o versículo 25 dizendo: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E é isso que eu queria deixar hoje para você, a questão da paciência. Não importa se você está sofrendo agora, sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento espiritual, sofrimento por causa de alguma desgraça da natureza, algum terremoto, algum desmoronamento, alguma inundação, qualquer coisa desse tipo. Não importa a desgraceira que está acontecendo na sua vida, tenha em mente que esse sofrimento um dia irá terminar. E não vai se comparar com a glória que teremos. Então, por isso que nós, como cristãos, devemos aguardar com esperança. Porque, como o apóstolo Paulo diz, na esperança fomos salvos. Isso é importante que nós tenhamos na nossa cabeça. Olha o que diz na continuação, no versículo 28 do capítulo 8, olha que importante sabermos disso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebam que todas as coisas cooperam para o bem, até o sofrimento, até as coisas ruins que na nossa visão estão acontecendo, mas como nós não temos aquela visão panorâmica da história, Deus sim tem, nós não. Então, às vezes, no momento nós não entendemos aquele sofrimento em que estamos vivendo, mas lá na frente entenderemos. No versículo 35 a 39, ele encerra esse capítulo 8 dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai concluir que nada nos separará do amor de Cristo. É importante que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente. E qual a conclusão que nós podemos chegar de toda essa explanação? Quando nós sabemos da recompensa que virá, nós aturamos bem os sofrimentos. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Existem cursos dentro das Forças Armadas que são cursos altamente exigentes, psicologicamente e fisicamente. E todo mundo que gostaria de fazer esses cursos vão cientes disso. Eles vão cientes que eles irão sofrer. Mas o que faz com que eles não desistam do curso? A glória do final do curso. Poder ostentar, por exemplo, um brevet de que ele concluiu aquele curso onde poucas pessoas conseguem
concluí-lo. E também aquela imagem de que ele poderá atuar num local onde poucas pessoas têm capacidade para atuar. Então, todo aquele sofrimento durante o curso dele não é nada comparado à glória que ele terá ao fim do curso. E temos que ter isso em mente para que nós possamos suportar também os sofrimentos aqui nessa terra, sabendo que a glória virá. Essa é a primeira conclusão. Segunda conclusão: as aflições aprofundam a nossa intimidade com Deus. Quantas vezes você já deve ter ouvido da Europa, que agora está se descristianizando, por assim dizer, está diminuindo a quantidade de cristãos na Europa, sendo que é um dos locais do mundo onde supostamente tem menos problemas, menos sofrimento. Então, como explicar que a pessoa com menos sofrimento, ela se afasta de Deus? E em locais onde há muito sofrimento, as pessoas buscam a Deus. É justamente por isso, porque o sofrimento nos faz nos aproximarmos de Deus. Eu lembro de uma história muito interessante que certa vez eu ouvi, de um pai andando com seu filho pela rua. E o seu filho saía correndo, brincando, caía no chão, corria para lá e para cá. Ia cada vez se afastando mais do pai. E o pai indo atrás só de olho. E o filho lá, abusando, e subia nas coisas, e pulava, e rolava no chão, comia areia e tal. Em determinado momento, esse menino viu um cachorro Rottweiler gigante que veio na direção dele. O que esse filho fez? Primeiramente, travou. Parou, ficou esperando o cachorro vir e falou: esse cachorro vai me pegar. Depois o que ele fez, esse menino? Virou as costas, saiu correndo e abraçou a perna do seu pai. O que isso significa? Que você, quando está tranquilo, por assim dizer, a tendência é você se afastar de Deus. Mas na hora que você vê o perigo, você corre de volta para os braços do Senhor. É o que fez esse menino ao fugir do cão e procurar proteção na perna do pai dele, ou junto ao pai dele. Então essa é a segunda conclusão que nós chegamos, que os sofrimentos fazem com que nós nos aproximemos de Deus. Outra conclusão que nós chegamos está lá em Romanos 9, de 13 a 24, depois se você quiser ler na sua Bíblia, que vai dizer que quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para falar que Deus não é soberano porque acontecem essas coisas na Terra? Como eu já falei no início, nós não temos a noção inteira da história. Então quem somos nós para falar que Deus está agindo de um modo certo ou errado, ou que ele deveria fazer isso ou aquilo? Essa é outra conclusão que nós chegamos na hora que a gente lê a palavra de Deus. Na hora que nós vemos que os sofrimentos não foram causados por Deus, mas foram causados pela rebeldia do homem que o desobedeceu lá no início da história. Outra conclusão é que a vida cristã é uma vida de espera, é uma vida aguardando a redenção. Não busque querer viver uma vida maravilhosa aqui nessa terra, porque você vai se decepcionar e você vai sofrer. Vivamos aguardando a glória vindoura. Outra conclusão que nós chegamos é que Deus usa os sofrimentos para que nós voltemos a Ele e nos mostra que Ele é o nosso bem mais precioso. É quando nós estamos deixando Deus de lado para nos preocupar com outras coisas supérfluas. E aí vem o sofrimento, que pode ser uma perda dessa coisa, para fazer com que você volte os olhos a Deus. Às vezes você está muito preocupado com o seu negócio, está muito preocupado com bens materiais, e aí Deus vai lá e corta isso para que você veja que isso é tudo supérfluo e que o nosso maior bem é Deus. A penúltima conclusão é que o sofrimento que passamos é o mesmo que todo mundo passa. Por que isso é importante? Para que nós não pensemos que nós somos as pessoas mais amaldiçoadas do mundo. Para que nós não pensemos que a nossa vida é de cabeça para baixo e tudo que é de ruim acontece conosco. É só nós olharmos ao nosso redor que nós perceberemos que todo mundo sofre. Aí você vai olhar aquela pessoa milionária e fala: não, aquela pessoa não sofre porque ela é milionária. E quantas pessoas milionárias você vê que sofrem de solidão, por exemplo? Sofrem de depressão. Acabam, às vezes, dando cabo da própria vida. Porque elas têm o sofrimento interno. Elas faltam Deus na vida delas.
Então todos sofremos. Não tem essa de só eu que estou sofrendo. E por fim, a última conclusão é que nem sempre o seu sofrimento é por causa de algo específico que você fez, ou algum pecado que você fez. É só nós observarmos a vida de Jó. Jó era um homem íntegro e era um homem que vivia conforme a vontade de Deus e mesmo assim suportou diversas tragédias na vida dele, desde doença física que o acometeu, desde amigos ingratos ou injustos, desde a perda dos filhos, a perda dos bens e tudo mais. Então percebam que não tem relação entre uma coisa que você fez e um castigo que veio. Isso pode acontecer, mas não necessariamente. Então aquela questão de maldição hereditária, ou que você está doente por alguma coisa e alguém vem e fala para você porque é culpa de um pecado seu que está obscuro, pode não ser. Então não caia nessa balela. E algumas aplicações que eu gostaria de fazer aqui para encerrarmos é que você que sofre, leia sobre a vinda de Cristo nas Sagradas Escrituras. Leia sobre a glória de Deus. Medite nessas coisas. Leia a respeito da ressurreição, da segunda vinda de Cristo. Leia e medite nessas promessas de Deus, porque todas as promessas de Deus foram cumpridas e ainda serão cumpridas. Deus nunca falhou nas suas promessas, como diz Josué, lá no livro de Josué. Todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. Se Ele cumpriu lá, Ele cumprirá hoje, Ele cumprirá amanhã. Então, medite nessas coisas para que você tenha um alívio no seu sofrimento. Use os meios comuns de graça para que você se encha do Espírito Santo. Por exemplo, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, ore, faça jejum, busque ouvir bons sermões, estudos bíblicos, busque viver com integridade, busque viver conforme a vontade de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo. E conforme o apóstolo Paulo disse, quando ele muito sofreu, ele falou assim que ele aprendeu a viver na bonança e na pobreza. Aprendeu a viver bem e sofrendo. Sofrendo tanto que ele tinha o tal do espinho na carne, que ele pediu para que Deus tirasse isso dele, e Deus falou que a minha graça te basta. Então o apóstolo sofreu demais. Nós temos o relato de alguns sofrimentos pelos quais o apóstolo, especificamente Paulo, passou, mas ele estava sempre visando o alvo, por isso mantinha a esperança. Então você faça isso também. Use esses meios para se encher do Espírito Santo e ter a graça de Deus na sua vida para você conseguir suportar com paciência os sofrimentos que você esteja passando. Conheça as promessas de Deus para aguardar com paciência o seu encontro com Deus. E para conhecer as promessas de Deus, não tem jeito. Você vai ter que ler a palavra de Deus. Assim você vai conhecer as suas promessas, você vai ver as promessas que foram cumpridas e você vai ter certeza das promessas que ainda serão cumpridas. E para você que sofre, que está vendo esse vídeo, eu falo você que sofre porque é todo mundo. Eu sofro, você com certeza sofre e todos sofreremos enquanto estivermos aqui na Terra. Mas qual que é a nossa esperança? Abra aí sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4, e assim nos diz a palavra de Deus, e eu gostaria de encerrar essa mensagem com esse versículo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então haverá um momento em que não haverá mais sofrimento. Então tenha paciência, espere no Senhor, derrame as suas aflições nos pés de Cristo e aguarde com paciência o retorno de Jesus Cristo e a nossa vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe essa semana que se inicia. Um grande abraço e até mais.